Olá, estamos começando mais um Semântica Podcast e hoje o bate-papo vai ser com ela, que é doutora em enfermagem, ela é enfermeira da UFRJ e do INCA, especialista em neurociência e palestrante. E aí, Montanha, qual a sua expectativa para esse bate-papo? Pô, sempre sensacional, porque a Iris já é minha irmã já de live, de podcast, não sei quantos podcasts a gente já gravou junto, né? E assim, sempre tem conteúdo inédito para ser falado aqui. E hoje não vai ser diferente. Iris Basílio, obrigado Eu mais que uma vez pela agradeço. moral, para acreditar no nosso Seja bem-vinda. trabalho. E fica à vontade, a palavra é sua já. Não, eu que agradeço. Montanha é um irmão, assim, né? Parece que a gente já se conhece, assim, há anos, né? Então, ele fica... Mas essa forma que ele falou assim, não, porque é muito conteúdo, é um disfarce para dizer que eu falo muito, entendeu? Porque ele fica assim, nossa, tu fala demais, parece uma metralhadora, parece... Então, é um disfarce que ele está dando, né? Então, assim, a gente, até para o Pedro te conhecer um pouco melhor e nosso público do Semântica, conta um pouquinho da trajetória, porque você tem uma trajetória até que um tanto quanto triste, mas com um final feliz, né? E esse final feliz, eu sei que não dá para você se alongar muito, mas conta um pouquinho pra gente, que é sempre bom a gente... Ele pede para eu contar 46 anos, entendeu? E depois aí ele vai dizer que eu falo demais, entendeu? Resumir 46 anos. Mas então, assim, eu tenho uma história realmente, assim, desde a infância, eu vi você falando no anterior a questão do dinheiro, né? Então, assim, a minha infância, minha adolescência foi muito restrita, com muita escassez. E a gente cresceu, principalmente quem é do ramo evangélico, tem essa crença, não, Deus não ama quem tem dinheiro, Deus não ama aquelas crenças, né? Dinheiro não dá em árvore, o rico não vai para o céu, né? Então, eu fui criada nesse ambiente, um ambiente de muita escassez, de usar sapato furado, de dividir uma lata de sardinha por 4, né? Porque sou eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E ali a gente foi crescendo nessa toada, mas assim, eu sempre tive vontade de ter uma vida diferente daquela ali que eu tinha e poder dar uma vida diferente também para os meus pais. Então, a questão começou até lá atrás. Então, eu fui fazer enfermagem, eu vim lá do interior, eu falo que é da roça, os meus parentes campistas quase me jogam pedra, chamando Campos de roça, mas eu era interior do interior de Campos. Então, assim, a gente veio para o Rio, eu cheguei aqui com 14 anos, fui estudar. E aí tem um detalhe muito interessante, que já que a gente está falando da questão de inteligência emocional, né? Como que você pode destruir uma pessoa e como você pode levantar uma pessoa pelas coisas que você fala. Então, quando a gente veio lá do interior e que minha mãe colocou a gente numa escola aqui, o coordenador chamou minha mãe e falou: olha, acho melhor a senhora estar gastando dinheiro à toa, que meus tios que ajudavam a gente a estudar, elas não têm competência para acompanhar a escola, ou seja, suas filhas são muito burras, é melhor você tirar elas da escola, porque elas não vão ser nada. O coordenador falou isso. Eu tenho até um sonho, ontem eu dei uma palestra numa escola, eu tenho um sonho de escrever um projeto, de sair falando para as escolas da forma como os professores e coordenadores podem ajudar, né, a acabar com essas crenças limitantes nas escolas, na infância, e estimular, motivar os alunos a serem, né, alguém. E aí a minha mãe não aceitou aquele decreto de burrice e falou: não, então o que eu preciso fazer para as minhas filhas acompanharem a escola? Então começou lá atrás. E aí ele falou: olha, vocês vão ter que pegar a matéria desde o 5º ano. E assim foi. E meus tios ajudaram muita gente, a gente pôde estudar. E aí, na época do vestibular, quando a gente foi, isso foi no 2º ano do ensino médio. Então, assim, graças a Deus, eu e minha irmã, a gente passou para todas as escolas, as faculdades públicas do Rio de Janeiro. Podemos escolher qual curso que a gente queria fazer. Ela foi fazer nutrição na UFRJ e eu fui fazer enfermagem na UERJ. E me apaixonei pela enfermagem. E também na faculdade eu queria muito ser enfermeira oncologista. Então eu focava assim, na faculdade, mas eu já me via lá na frente. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já fui ver o curso de pós em oncologia. Eu fui da 2ª turma de pós em oncologia no INCA, que ainda era da UFRJ e INCA. E quando eu terminei a pós, eu fui fazer o mestrado, um tempo depois fui fazer o doutorado, e nesse meio tempo eu fui trabalhar no INCA, e depois fui fazer uns concursos, né? Eu já fui concursada do Pedro Ernesto, já fui professora da UERJ, e aí eu tive que sair por conta do concurso do INCA. Então, a minha trajetória profissional foi assim. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente motivada e determinada. Então, essa história triste que o Montanha conta foi a vida pessoal, porque a vida pessoal foi assim, enquanto a minha vida profissional só crescia, a minha vida pessoal, ela teve um apogeu e depois ela foi derrubada, assim, em 2010.
Eu estava casada com o pai da minha filha, eu tenho 2 filhas hoje, uma de 18 e uma de 11 anos. E eu vim dessa infância muito pobre, e em 2010 eu estava com 3 imóveis, eu tinha uma farmácia, que era um empreendimento, e foi a enfermagem que me deu tudo, porque meus pais não tinham uma mínima condição. E aí, eu tinha passado para o doutorado na UFRJ, eu já era funcionária pública, e eu era braço direito do meu pai, que é pastor presbiteriano. E em 2013, como eu me encontrava 3 anos depois, eu tinha perdido os 3 imóveis, a farmácia tinha falido, eu tinha perdido 2 carros, me separei, na hora de foi em casa, minha filha caçula tinha 7 meses de nascimento, né, de vida. Ela nasceu com uma malformação congênita, então teve que fazer 7 cirurgias nas mãos, ela tem perda óssea nas mãos, e foi uma fase muito difícil, porque eu tive que vender as coisas para poder pagar as dívidas. Eu vivia com 60% do meu salário, porque quase 40% era comprometido com empréstimos que foram feitos na minha conta. E aí, daquela pessoa que sempre ajudava a família, eu tive que ser ajudada. Então, assim, eu mal tinha que dar de comer para as minhas filhas. Então, eu fiquei 1 ano devendo a escola. Ele falou aqui, só a escola do meu filho, né? Então, realmente, gente, o dinheiro, ele não é algo ruim, não. Muito pelo contrário, né? A prosperidade foi uma bênção de Deus, é algo divino, né? Então, eu fiquei 1 ano devendo a escola da minha filha. Aqueles amigos que vivem nas nossas casas, né? Finais de semana, né? De igreja e tal. Todos me abandonaram, porque aí eu passei a ser ovelha negra, né? A filha do pastor separada. No nosso meio tem muito isso, né? E aí eu me afundei numa profunda, assim, tristeza, mágoa, ressentimento, sabe? Vitimismo. Se eu chegasse aqui, eu contava essa história carregada de mágoa, me lamentando, me achando, sabe? A Maria do Bairro daquelas novelas. Me achava a própria Maria do Bairro. E aí eu tive que renascer e sair desse fundo do poço, né? E aí é quando Montanha fala, que é uma história, assim, muito triste. Por exemplo, a minha filha, nas primeiras cirurgias, eu tinha que fazer os curativos dela, a mão dela, quando ela tirou o gesso, estava toda em carne viva. Então, eu fazia o curativo dela, ela gritando, chorando, e na cabecinha dela, acho que ela pensava que ela estava sendo castigada, porque ela ficava, mãe, me perdoa, me perdoa. Ela tinha 2, 3 aninhos. Então, foi assim, uma fase muito difícil, sabe? E quando eu decido ser adventista, meu pai, que sempre ficou do meu lado, diz que eu estava morta para ele. Aí pronto. Aí foi o caos completo, ao ponto que a minha filha, que hoje tem 18 anos, quando ela tinha 9, 8 anos, eu falei alguma coisa de Deus, na verdade 8 anos, 8 para 9 anos. E aí ela falou para mim, mãe, Deus se esqueceu da gente. Deus nem sabe que a gente existe, você está falando nele, assim mesmo, 8, 9 anos. E eu levei um choque tão grande, porque eu sempre tive a minha fé muito assim, sabe, alicerçada. E quando a minha filha falou isso, eu falei assim, ela falou assim, mãe, você perdeu tudo. Meu pai foi embora de casa, meu avô, que sempre ajudava você, falou que você está morta para ele. Então você está achando que Deus liga para a gente? Deus nem sabe que a gente existe. E aí eu tive que vestir, assim, sabe, aquela força de mãe, de leoa, e falar, minha filha, olha, ainda a Bíblia que eu te ensinei a crer, que eu creio, diz que ainda que uma mãe se esquecesse de seu filho, Deus jamais se esqueceria de nós. Então, Deus nunca se esqueceu de nós. A gente está passando por isso, é uma fase e vai passar. E quando eu mudei a forma que eu pensava, a forma como eu sentia, tudo empiricamente, porque hoje eu faço pós em neurociência na PUC, eu tenho curso de física quântica, eu sou ativista quântica pelo curso do Amit Goswami, mas na época foi tudo empírico, eu não tinha esse conhecimento em 2013, 2014. E aí eu tomei uma decisão, o sofrimento era tão grande que eu pedi a Deus para me levar, porque eu falava assim, morto não tem dívida, então as minhas filhas vão ficar melhores sem mim, né? E aí, tá vendo a metralhadora? Não tô deixando ele falar, tá vendo? Não, mas vai dar até gatilho. A culpa foi do Montanha. Não, o espaço é seu. Aqui quem tem que falar é A culpa foi do Montanha. E aí eu fui e comecei. E aí eu vi que Deus não me matava, não me levava, porque eu acordava e tinha que trabalhar, enfim. E o trabalho me deu muita força, assim, tirando Deus, que sempre foi a minha força. Mas o trabalho me deu muito essa motivação, sabe? Essa força, essa coragem de acordar, de enfrentar a vida, né? E aí as minhas 2 filhas, porque eu tinha 2 filhas para sustentar, então eu não podia. E aí eu comecei, falei, não posso ficar assim, porque daqui a pouco eu vou ficar doente. Então eu pedi a Deus, pai, eu quero perdoar, eu quero amar e eu quero me alegrar. E esse era o meu mantra, todo dia quando eu acordava, eu falava, pai, no dia de hoje eu quero amar, eu quero perdoar, eu quero me alegrar.
E quando eu realmente lembrava desses fatos, né, olhava para os atores da minha vida, que a gente chama de atores da vida, né, eu passei a não sentir mais aquela mágoa, aquela angústia, aquela raiva, sabe? E eu falei assim, cara, eu não sou vítima de nada, isso aconteceu porque eu fiz escolhas erradas. Então, sabe, ninguém tem culpa de nada, a responsabilidade é minha. E houve um momento de eu sentar com esses atores, né, e pedir perdão. E eles também me pedirem perdão e a gente se abraçar. E hoje a gente vive muito bem. Eu tenho um bom relacionamento, um ótimo relacionamento com o pai das minhas filhas e tudo mais. Mas tudo isso foi um processo. E quando eu tomei essa decisão de amar, de perdoar, sabe, de não ficar me lamentando, a minha vida mudou. Então, assim, foi impressionante como as coisas iam se abrindo, assim, sabe? Eu consegui comprar a casa que eu queria, no bairro que eu queria, do jeito que eu sonhava. Eu parei de ver jornais com notícias ruins, com notícias fatalísticas, sabe? E comecei a ver programas de obras que eu gosto muito de decoração, e começava a visualizar como seria a minha casa. Então, assim, a minha casa ela tem detalhes de coisas que eu visualizava, mas eu saí de uma casa que eu tinha de 3 andares e fui para um apartamento alugado de 50 metros quadrados. Mas meu sonho sempre foi morar em Vila Isabel. Eu amo o bairro de Vila Isabel. E é perto do meu trabalho. E assim, quando eu morava em Brás de Pina, e que eu não dirijo, eu estou co-criando uma carteira de motorista, tá, gente? Isso ainda vai chegar. Eu tenho que entrar na autoescola. Então, eu pegava aquele ônibus 335, igual uma lata de sardinha, mas eu praguejava tanto o pai das minhas filhas botar naquela situação. E eu falava, cara, eu quero trabalhar, eu quero morar perto do meu trabalho. E hoje eu vou a pé pro INCA. Será que ela foi minha passageira? Pergunta sei. aqui, não quer calar. Tu dirigiu 355? Já dirigi. Então, com certeza, minha filha. Eu corri muito aquela passarela da rodoviária, porque na época eu trabalhava no INCA da rodoviária. Então, eu tomei muita corrida de cracudo ali perto da rodoviária para poder pegar um ônibus, e aquilo me dava uma raiva. Hoje, assim, eu olho e dou risada, sabe, daquilo, mas na época, nossa, mãe do céu. E aí tinha aquele desejo de vingança, sabe? Assim, queria que o outro se desse mal, sabe? Quando ele casou com a atual esposa dele, que é um amor de pessoa, eles moram em São Paulo hoje, e ela tinha o pai tinha vários imóveis e tal, e ele foi morar numa casa, eu falava, caraca, que coisa de ex-mulher, né, ressentida. Que raiva, eu tô pagando aluguel e o bandido tá morando em casa própria e tal. Então, assim, e aquilo me alimentava, sabe? Aquele ressentimento. Então, eu tive que morrer para essa Iris, teve que morrer e teve que nascer uma outra Iris, sabe? A mesma Iris que tinha 14 anos, que olhava a UERJ e que estavam dizendo lá, você é burro, você não vai acompanhar. E eu olhei a UERJ, eu tinha 14 anos, eu falei, eu ainda vou estudar aqui. Foi na primeira vez que eu vi a UERJ, né? E eu me apaixonei por ela, nem sabia que era uma faculdade, mas o prédio me encantou. E foi assim que aconteceu. Então, hoje, eu vejo que eu, naquela época, 2014, 2015, 2016, eu usei os princípios da física quântica, da neurociência, da inteligência emocional para dar um novo significado à minha vida. E, de fato, as coisas aconteceram. Então, assim, eu terminei o relacionamento quando eu comecei a falar, não quero mais saber de homem, não, porque não sei o quê, e tal. E aí eu tenho uma tia que é a importância de você saber com quem você anda, entendeu? Porque se eu ando com uma mulher ressentida também, falar, realmente, homem não presta, vira sapatona, não vai querer saber de homem mais não, e tal. Mas a minha tia, tem uma tia que eu amo de paixão, tia Cida, e ela falava assim, minha filha, você ainda vai encontrar um homem alegre, do jeito que você é, brincalhão, que você sabe, que vai te tratar como uma rainha. Gente, encontrei Eduardo Amaro, beijo, marido, ele vai assistir, ele conhece o Eduardo, o Edu, que é meu atual marido, nós estamos há 9 anos juntos, vamos fazer agora em agosto. E o Eduardo é exatamente do jeito que eu sonhava. Sabe aquele homem que você idealiza, ou aquela mulher que você idealiza, né? Que você queria uma mulher assim, queria uma mulher assim. Eu queria um homem exatamente, e Deus me deu exatamente do jeito, sabe? Então, quando tá rindo, né? Eu tô rindo porque eu tô vendo ela falar, sabe? Eu pensei assim, acho que a Lili deve falar assim, eu pensei, o outro homem, aí caiu montanha pra ela. Boba, até parece. Então, assim, a vida, isso para mim, como neurocientista, sabe? Como profissional, isso é uma vida abundante para mim. A vida abundante não é você ter 1 milhão na conta, sabe? O dinheiro faz parte, dinheiro é fluxo. Eu fiz uma aula agora sobre escassez no curso da Silvana, eu dei uma aula na terça-feira. Então, assim, abundância é isso. É o fluxo, é você ter saúde, é você ter motivação, é você ter um relacionamentos saudáveis, sabe? Isso é abundância, né? Isso é você ter prosperidade. Hoje mesmo a gente estava no trabalho conversando e uma amiga falando de uma determinada pessoa, parente dela, que ganha muito dinheiro, que tem muito dinheiro, mas é uma pessoa
E olha só, ela vinha ser parente dessa amiga minha, e quando essa menina tinha 4 anos de idade, ela estava no mercado com essa pessoa, com essa família que tem muito dinheiro, que não sei o que tem até hoje. E aí a menina, que é essa minha amiga, tinha 4 anos, pediu um sucrilho. E ela falou assim, sucrilho? Nem meus filhos comem sucrilho, eu vou te dar sucrilho. Essa minha amiga tem 40 anos e ela lembra disso, né? E ela tem tem profundos problemas de rejeição e muito deflagrados em função disso. E essa mulher hoje, os 2 filhos, não moram aqui, ela tem muito dinheiro, mas ela não consegue sair de casa. Ela já teve 2 tipos de cânceres diferentes. Morava numa cobertura dela, teve que alugar e morar num apartamento térreo porque ela mal consegue andar. Isso é vida abundante, sabe? E ela deve ter milhões na conta, mas não tem uma vida abundante. Ela não tem relação, ela não tem relacionamento, ela não tem os filhos perto dela, ela não tem família, assim, né? Próxima, não é uma pessoa querida, é uma pessoa doente e que agora nem consegue sair de casa. Então, e isso acontece com todas as pessoas que não conseguem dar um novo significado ao ressentimento, à mágoa, sabe, à frustração. Então, eu acho que é um preço muito alto para se pagar, e foi isso que me despertou lá atrás. Eu trabalho com mulheres com câncer, então também isso me ajudou muito, porque quando eu vi aquela mulher com câncer, jovem, às vezes mais nova do que eu, chegar lá com aquela mama toda infectada, aberta, com lesões ulceradas, com odor fétido, que a gente, a metros de distância, a gente sentia o cheiro. E quando essa mulher chegava para mim rindo, sabe, agradecida por mais um dia, eu olhava para minha cara e me achava um lixo. Eu falava assim, caraca, que ridícula que você é. Você ir praguejando, pedindo para morrer, porque você não tem dinheiro, porque você está se sentindo excluída pelas pessoas que você confiava, que você se sentiu traída pelas pessoas que você confiava. Era como se a vida estivesse me dando 10 tapas na cara, sabe? Então, isso, assim, o meu trabalho me ajudou muito também a dar um novo significado e mudar a minha história e mudar a minha vida, entendeu? Maravilha. Eu acho que já passou até o tempo, né? Não, eu até falar. Esse foi mais um podcast. Assim é bom que facilita o nosso lado, né? Ela já respondeu um monte de perguntas que eu já queria fazer, então já foi. Mas assim, eu vi que você falou sobre motivação. E aí você teve realmente uma história de superação, né? Você lida com pacientes, eu acredito que muitos até terminais. Muitos. Como manter essa motivação até para transmitir para o teu paciente, né? Então, eu não sou especialista em cuidados paliativos, porque o INCA, assim, para vocês entenderem, né? O INCA, ele tem 5 unidades. Então, tem o HC1, que é aquele grande na Cruz Vermelha, que as pessoas acham que é o único INCA que existe. Tem o HC2, que é o da rodoviária, que é só para ginecologia e toque, que são as pessoas com tecido com câncer ósseo. O HC3, que é onde eu trabalho, que tem a mama. Tem o SEMO, que é só para transplante de medula óssea. E tem o HC4, que é para pacientes fora de possibilidades terapêuticas, que são os pacientes que antigamente a gente chamava de terminais. Então, assim, existe uma filosofia dentro dos cuidados paliativos e dentro da oncologia, que é você não se importar, ou não se importar, mas você não qualificar ou não valorizar os dias que você tem, que a sua vida tem, mas sim a vida, a essência, a vivacidade nos dias que você possui. Então, isso é a grande mola propulsora da motivação. Então, não é o paciente chegar lá, então como que eu estimulo isso? Fala assim, olha, ninguém sabe a hora determinada, você tem câncer, tem aí, o médico está dizendo que não tem mais chance, mas só que eu posso sair ali, eu posso ter um infarto aqui na tua frente e ir antes de você. Atravessa a rua e Atravessa a rua, né, e ser atropelada. Então, assim, e aí eu sempre pergunto isso para elas, quando elas chegam mais caídas, tristes, eu falo assim, o que você tem feito nesses dias que você ainda tem? Como que você pode ter uma partida? Porque partir todo mundo vai. Você acha que vai na minha frente. Sempre que eu falo com elas, você acha que vai na minha frente, mas a gente não sabe. Cada um tem o seu prazo de validade. E aí, quando você estiver ali naquela hora, como que você vai olhar para trás? Você vai olhar a tua vida e vai falar assim, caraca, eu tive uma vida incrível. Tudo bem, eu não queria ir agora não, sabe? Mas já que eu tô indo, eu tenho um sentimento de gratidão, porque eu fui feliz, porque eu amei, eu perdoei, sabe? Eu fiz o que eu queria fazer. Então, qual é o legado que você está deixando? Então, isso, se você até hoje, eu falo sempre isso com ela, se você até hoje não viveu dessa forma, então procure nesses dias que você tem, na vida que você tem, você transformar a sua vida dessa forma. Então, isso é o bacana, porque ela sai de lá, eu canso de receber pessoas assim, chorando, tristes, e quando elas saem rindo, né, eu falei assim, cara, já ganhei meu dia.
Então, a motivação não é só para o profissional, mas é motivar aquele que está doente, aquele que está com câncer, né? De que forma você faz isso, né? Então, essa é uma linha de atuação que eu uso muito e que tem dado, assim, muito certo, assim, porque é uma motivação recíproca. Quando eu olho os meus problemas, eu acho que eles são os maiores. Isso é do ser humano. Mas basta você dar uma olhada, assim, à volta, isso você vai ver que tem gente muito pior que você. As minhas filhas, quando elas começam com aqueles mimimis dela, porque adolescente hoje em dia vive de mimimi, né? É a geração do mimimi, né? Ó vida, ó céus. Então, quando eu trago elas para a realidade, aí elas falam: ai, mamãe, vem você de novo com essa história dos pacientes com câncer. Eu falei: mas porque eu acho que está faltando vocês terem um choque de realidade, sabe? Saber o que é sofrimento. Então, assim, eu trabalho com isso 24 horas por dia. Então, assim, é sofrimento, é dificuldade. Tem muita gente de superação, de alegria, tudo bem. Eu tenho pesquisas, porque eu sou orientadora de pesquisa, então tenho alunos que fazem esse trabalho e eu sou orientadora, então muitos trabalhos mostram vários depoimentos de pacientes falando assim: olha, o câncer salvou minha vida. Porque eu tinha uma vida medíocre, eu tinha uma vida, sabe, miserável. Mas quando o médico disse para mim: olha, você tem câncer, elas falam, parece que tudo mudou. Então, hoje eu valorizo coisas que eu não valorizava, eu desvalorizo coisas que antes eu tinha um valor absurdo. Então, eu passei a viver depois do câncer. Como tem também pessoas que falam: minha vida acabou, meu mundo, sabe, desabou. Então, assim, vai depender muito também do perfil de cada um. O engraçado, assim, você falou do câncer, mas, por exemplo, a diabetes, tem gente que quando descobre a diabetes, é como se fosse um câncer. Sim. Perde peso, acha que tudo não vai ter mais uma vida igual a que tinha, né? Vai ter que se... Tem a revolta. Né? Então, assim, eu acho que é a questão da doença em si, né? Que traz essas questões. Eu acho que porque o ser humano ele é imbuído de uma capacidade ou de um pensamento que ele é imbatível. Ele é invencível. Então, quando alguém chega para ele e começa e coloca: olha, hoje você tem uma doença que seja limitante ou que seja incapacitante, né? Que te force a ter outros hábitos, e aí vem a fase da revolta, acha que a vida acabou. Por exemplo, meu marido, ele adora doce. Se eu chegar para ele, Deus me livre, eu vou até bater na madeira, sabe? Porque ele vai falar que eu estou agorando ele. Mas se um dia ele virar diabético, ele ficar, para ele vai ser a morte, entendeu? Porque ele ama doce, meu pai é diabético. E é um transtorno, assim, porque ele é difícil. É uma briga diária, entendeu? Olha, a gente, na tua história, você falou também um pouco sobre a questão de lei de atração, né? Que, de repente, você começou a atrair, e parece que é um efeito dominó, né? Positivamente falando, né? Conseguiu a tua casa dos sonhos, trabalha no que gosta, enfim, o emprego, né? dos sonhos. E aí, como a gente sabe também que a lei da atração faz o mal também, né? Aquele paciente que chega complicado, se ele vai ficando triste, né, a chance dele de cura diminui. Como você lida com isso no dia a dia? Quando pega esse paciente para tentar resgatar ele e trazer? Porque você deu até o exemplo da sua filha, né? Que falou assim: poxa, você quer ver o que é sofrimento? É isso. Mas e quando o cara realmente está sofrendo? Está sofrendo. Existe, assim, uma coisa que a gente fala muito, né? E não sou eu que falo, tem pesquisas que falam sobre isso, que é a responsabilidade que cada um tem de si. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam ali se vitimando, culpando o outro pela doença, ou se culpando, e não consegue sair disso. E por mais que eu tenha um discurso, por mais que eu tenha uma orientação que fale: olha só, você ainda tem muita coisa para fazer, isso você não recebeu. E assim, muitas vezes, pacientes que têm uma lesão pequena, que não tiraram nem a mama toda, que fizeram só um segmento, que é retirada de um pedacinho da mama, porque o tumor estava muito no começo, o câncer estava no começo, foi diagnosticado cedo, né? Mas aquilo para elas, aquilo ali é a morte, é a sentença de morte. E aí eu te falo, é porque assim, eu não tenho dados assim, né, escritos de pesquisa, de pegar fazer um estudo de corte quantitativo e tal. Mas a minha vivência ali me mostra que essas pacientes que ainda descobriram câncer no início, fizeram um segmento, pacientes jovens, mas a forma como elas lidam com isso faz toda a diferença. Então, essa paciente que chega
sabe, que está vivendo sofrimento, que chega ali deprimida, entristecida, que só vê o lado negativo, que é totalmente desmotivada em relação à vida, né, que vê aquilo ali como uma sentença de morte, ela tem um prognóstico muito mais desfavorável do que aquela que, de repente, é uma senhora de 70 anos, que fez mastectomia. Não estou dizendo que seja só isso, existem outros fatores, né, que a gente chama. Mas a forma, que é isso que você foi falando da lei de atração, da lei da atração. Então, a lei da atração não é simplesmente o que você fala, mas é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Então, se você encara esse problema de uma forma positiva, não, tem isso sim, tá, eu estou sofrendo, porque não adianta você chegar para uma pessoa que está com câncer e falar assim, não, isso não é nada não, isso daí daqui a pouco. Não adianta. Então, assim, constatar o sofrimento é fato, mas o que você faz com ele? Você existe um livro muito interessante que é chamado de Psico-Oncologia, que é muito disso que você está falando. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro. Eles fizeram uma série de pesquisas e mostraram de que forma as emoções, os sentimentos influenciam no corpo físico. Então, por exemplo, no caso de câncer de mama, eles fizeram um estudo, pegaram pacientes que não tinham câncer e pacientes que tinham, e foram ver os sentimentos, as histórias de vidas. Isso é uma pesquisa, é claro que existem outras, né? Eu não estou dizendo que é a única. Mas, por exemplo, ressentimento e desejo de vingança só foi encontrado nas pacientes que tinham câncer de mama. Então, assim, mágoa, falta de perdão, isso foi encontrado em 100% das pacientes que tinham câncer de mama. Então, se essa pessoa, porque o câncer está muito relacionado às emoções, está muito relacionado à falta de perdão, falta de, sabe, a mágoa. Então, se essa pessoa, independente do câncer, é uma pessoa negativa, é uma pessoa que só vê o lado negativo das coisas, uma pessoa, sabe, desmotivada com a vida, uma pessoa que não sabe apreciar a vida, eu posso falar o que for para ela que ela não vai aceitar. Ela vai pegar aquilo ali vai ser a âncora que vai puxar ela para baixo. Muito mais de dentro para fora. Exatamente, entendeu? Porque quando o câncer sai, ele está querendo exteriorizar uma coisa que já está lá enraizada, seja na mente, seja nas emoções, né? Então, assim, na verdade, cada ator vai definir qual vai ser a peça da sua vida, entendeu? Independente do evento. Eu acho interessante que depois que a gente tem os nossos casos particulares, né? Inclusive, a gente sempre fala isso. Pedro foi meu chefe numa oportunidade até recente, né? De 2019, 2020, trabalhei com ele. E a nossa ruptura foi uma ruptura meio esquisita por causa da pandemia e tal. Ela tinha perdido o pai, a pandemia nos confinou em casa, e a gente não sabia como lidar com a coisa, e a gente acabou tendo uma ruptura estranha. Mas aconteceu a questão do perdão dentro de um período que me incomodava, começou a me incomodar o fato da gente não ter mais contato nenhum. Eu moro relativamente próximo, e uma hora a gente vai se encontrar aí. Vamos ver, realmente um dia aconteceu, de eu estar na porta da casa dele resolvendo um problema com a minha esposa, e eu até liguei para ele, vamos tentar conversar, mas ele era jogo do Flamengo, a casa dele estava cheia, acho que era até final, acho que de Mundial, aí a casa dele estava cheia, ele não conseguiu me atender, mas posteriormente a gente acabou se conversando. E aí, o que eu quero dizer com isso? Porque, biblicamente, essa coisa tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Efésios 4, 31, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda a maldade, né? E aí isso já está tudo relacionado. Atrai de novo a lei da atração. Exatamente. Né? E como os ambientes de trabalho, eles são massacrados por conta disso aí. Calúnia, fofoca, intriga. Então, porque assim, as doenças, pelo menos na área de saúde, as doenças mentais, as doenças emocionais, elas são um ranking número 1 dos afastamentos. Então, assim, não é simplesmente, principalmente, né, em oncologia, não é simplesmente pelo sofrimento do outro, mas muitas dessas relações, elas são danificadas, né, por conta disso aí, porque a gente não segue esses princípios, né? Então, assim, quando se trabalha, ainda mais em serviço público, né? Em serviço público você tem a estabilidade, então, só que existe muita questão de assédio moral, existe muita questão de frustração, de insatisfação, de revolta, de raiva, e você vai alimentando mais daquilo. Aí, energeticamente, o que acontece? Você está desalinhado, porque você está cheio de raiva, você está com calúnia, você está com ressentimento, você está magoado, né, com seu colega de plantão, por exemplo. E aí você vai para um ambiente onde você tem várias pacientes que estão na mesma vibração.
ressentidas, magoadas, que estão ali também. Então, o que você vai atrair? Você vai atrair mais daquilo. E aí você vai super potencializar aquilo ali. Mas se você tem um ambiente de trabalho saudável, sabe? Onde as pessoas... Eu faço questão de, muitas vezes... Essa semana mesmo a gente comprou lá uns salgadinhos e tal, tivemos uma confraternização. Tinha motivo? Nenhum. E falar, vamos brindar a vida, vamos brindar a vida, vamos então nos alegrar. Motivo é isso, né? Exatamente, sabe? Não tem nada específico. Então, como é bom você trabalhar num ambiente que seja saudável, que seja, sabe, alegre, que você não tenha isso que Efésios está citando. E se biblicamente isso está citado, que isso acontecia lá atrás. Mas Deus é tão perfeito que ele se preocupa tanto conosco que ele nos orienta que a gente não seja assim. Por quê? Simplesmente para todo mundo tocar harpa no céu? Não. Mas para que você tenha uma vida aqui, uma vida livre de doenças, uma vida livre de enfermidades, para que você tenha uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida, sabe? Eu costumo perguntar muito isso nas palestras que eu dou. O que você tem feito com os dias de vida que você tem? Então, o Criador te deu uma vida inteira, te deu uma existência. E aí você perde tempo, sabe? De mimimi, brigando, ressentido, magoado, sabe? Então, assim, valeu a pena? Por que ele te deu essa vida? Eu falo muito isso. Milhares de espermatozoides trabalham uma briga enorme para fecundar o óvulo para fazer você. Aí você pega essa vida, essa existência e faz o que com ela? Fica cheio de raiva, de mágoa, brigando, sabe? Se ressentindo, magoado, sabe? Uma vida sem propósito, sem objetivo, sem nada, sabe? Então, e as relações de trabalho são, se a gente soubesse como é importante a gente ter esse alinhamento vibracional e emocional nas relações de trabalho, para se blindar também disso, né? Porque se, por exemplo, vamos supor que você seja um paciente, você está lá negativo, com raiva, porque você está com câncer, porque tua mulher está com outro, não estou jogando praga não, gente, vamos bater aqui na madeira de novo, vamos bater. E aí chego eu para, né, uma enfermeira do dia, você já me manda essa vibração. Mas se eu chego também, pau da vida, porque o marido, estou chateada com meu marido, porque os filhos não obedecem, porque acho que eu não recebo o salário que eu deveria receber, estou pau da vida com a minha chefe, porque me botou naquele setor e eu detesto, porque estou me sentindo assediada, perseguida, a minha vibração vai estar embaixo. Vai estar embaixo também. E aí o que vai acontecer? A gente vai entrar em ressonância. Então você vai me falar uma palavra atravessada, eu vou falar outra para você, e aí você vai para a ouvidoria, você faz queixa e pega. Já aconteceu isso, a gente já pegou paciente com um punhal embaixo do travesseiro, que o filho levou um punhal para ela e deixou embaixo do travesseiro. Qual o objetivo de se deixar um punhal embaixo do travesseiro de uma paciente com câncer, gente? Então, assim, eu não estou falando de coisas fictícias, não, coisas reais, né? Então, agora, se você é profissional, seja em qualquer área, seja na empresa, seja em qualquer coisa, ou na área da saúde, mas se você chega grato porque você tem um emprego, agradecido porque você tem um salário X, mas sonhando na expectativa de ter um salário melhor, e para isso você vai agregar propósito, curso, se qualificar, e isso vai te motivar, né? Então, se você chega com esse sentimento, alegre porque você pode respirar, porque você pode andar, porque você pode comer, você pode se alimentar, porque você tem um emprego, eu nunca vou entrar em ressonância com você que tá com essa vibração baixa. Muito pelo contrário, existe a grande possibilidade de você se contaminar com a minha energia, com a minha vibração. Então, assim, muitas vezes é uma pena que o profissional ele não tem esse discernimento, sabe? Então, e às vezes acaba até descontando no paciente uma frustração dele que não tem nada a ver. E aí desmotiva cada vez, essa desmotivação acaba se tornando uma coisa generalizada, entendeu? Porque fica tudo muito mais pesado, muito mais difícil. Você tem um plantão, vou falar da minha vivência. Você tem um plantão, não tem nenhuma parada, não tem nenhuma internação, mas é aquele plantão pesado, que você termina no final do dia, parece que você tomou uma surra, parece que você enfrentou 3 paradas cardíacas, que você fez a admissão de 20 pacientes, fez 3 pacotes, entendeu? Óbitos, né? E, na verdade, não houve nada disso. Mas por quê? Porque você está atraindo cada vez mais essa negatividade. Então, e isso é em ambiente de trabalho também, assim, administrativo, né? Então, você que trabalhou como motorista de ônibus, imagina a energia que você não recebia daqueles passageiros, né? Então, se você entrasse nessa vibe também de retrucar e tal, com certeza no final do dia eu estava muito mais cansado do que se você tivesse se blindado daquilo ali, uma jornada normal. Quando o papo é bom, a hora avança, né? E a hora avançou bastante. Faz aquela chamada com a Iris aí. É isso aí, Iris. Agora a gente encerra o nosso bate-papo
nessa câmera aqui, a gente pede para você dar uma olhada. E aí, como o nome é Semântica Podcast, para fechar com chave de ouro, é o momento de fazer aquele corte de encerramento, o corte ideal. Você passa uma mensagem, você já passou muita mensagem boa aqui pra gente, mas passa uma mensagem ali, olhando para aquela câmera, algo que faça sentido para sua vida, uma mensagem de semântica. Bom, primeiro eu quero assim, agradecer, né? Sempre muito bom, né? Tô estreando hoje no Semântica, né? Porque eu não tinha vindo ainda, né? Mas, assim, quero encerrar, assim, falando para você que de repente trabalha, que sai de casa, sabe, praguejando, sai de casa reclamando, murmurando, sabe? Que você mude isso. Existem 2 tipos de motivação: a motivação interna e a motivação externa. Então, a motivação externa são as condições de trabalho, né? São as pessoas que trabalham. E muitas vezes a gente não tem muita gestão sobre isso. Mas a motivação interna é aquilo que vem de dentro de você, né? É o amor próprio, seus sonhos, seus projetos, seu propósito de vida. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar hoje é que cada um que esteja assistindo a gente, que encontre essa motivação. Iris, eu não trabalho. Encontre motivação para ser uma mãe melhor, para ser, sabe, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, para que você encontre significado da vida. Porque é muito ruim quando a gente vive uma vida e parece que a gente veio aqui a passeio. Você não tem propósito, você não tem motivação, você não tem alegria, você não tem nada, né? Então, fica tudo muito mais pesado. A gente está vivendo uma violência muito grande, a gente viu aí agora nas escolas, né, o que aconteceu na creche, o que aconteceu na escola com a professora. Então, as pessoas, elas estão adoecidas, as pessoas estão, assim, entendeu? Ontem, no ônibus, a questão fechou um ônibus lá, ele queria matar a esposa e a filha queimada, e não deixava as pessoas saírem, crianças queimadas. Então, esse é o mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, né? Então, assim, que a gente encontre em meio todo esse caos, mas que a gente encontre uma motivação para ser um ser humano melhor, para impactar a vida do outro, para fazer diferença no nosso ambiente. Eu acho que o bacana da vida é isso. É a gente passar pela vida e deixar um legado. Então, assim, eu costumo falar muito sobre isso nas palestras que eu dou. Se você morresse hoje, qual seria o legado que você iria deixar? O que as pessoas iriam falar de você se você morresse agora? As pessoas iam falar de você como uma pessoa incrível, que deixou uma mensagem, que fazia diferença, uma pessoa que era uma pessoa do bem, uma pessoa que transformou vidas, ou simplesmente ia falar, mais um, não ia fazer diferença nenhuma. E você, em contrapartida, se morresse hoje, você ia olhar para a sua vida e ia dizer assim, caraca, eu tive uma vida incrível, eu tô indo... Sabe aqueles minutinhos? Aqueles segundos que parece uma eternidade, que a tua vida passa toda, né, na cabeça? Era você se perguntar, cara, obrigada, eu estou indo agora, eu tive uma vida incrível, eu tive uma vida feliz, sou muito grato pela vida que eu tive. Ou você vai embora com aquela sensação, não, eu queria ter mais dias porque eu queria pedir perdão a fulano, eu queria pedir perdão a não sei quem, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, e na verdade não há mais tempo. Então a mensagem que eu quero deixar hoje é que cada um sabe aproveitar exatamente a existência, o dia da sua vida, e que tire o melhor proveito possível dessa existência. A vida é incrível, que a gente possa vivê-la em abundância, né? Essa é a minha mensagem. Maravilha. Obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço. Que dificuldade da gente conseguir foi um fechar. Igualmente. Mas assim, a casa está aberta para você retornar. É só chamar que eu volto. A gente fala da pauta, a gente pede pauta, mas a gente não bate pauta. A gente acabou falando sobre outros assuntos que foram de grande relevância, né? A gente inclusive contar a tua história é sempre um meio de enriquecer a gente na questão da motivação. Queria agradecer a vocês também pela paciência, audiência, e o Bedo vai fazer o encerramento final. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Deixa a pergunta aqui. Como a gente viu, tem bastante assunto ainda, então a gente traz aí de volta. Então deixa sua pergunta aqui. E é isso. Um abraço, pessoal. Valeu. Beijo do Pesadão. Fica com Deus.